Olá, você vai ver no Jornal de hoje. Apelo à reabertura da rodoviária de Osasco é destaque na 51ª sessão ordinária do ano. Agora nós precisamos que o prefeito faça com urgência a reabertura da rodoviária de Osasco, porque a cidade de Osasco é uma cidade muito importante e que nosso povo não pode ficar jogado no meio da rua igual estão ficando jogados. Ordem do dia: vereadores aprovam 20 projetos e incluem aumento de emenda parlamentar. Sessão solene marca os 50 anos da paróquia São José do Operário. E os filmes que estão chegando ao circuito nacional. Ninguém vai entrar na casa de ninguém. Nós viemos fazer um espetáculo, porque nós somos artistas, nós não somos salteadores. É agora no Câmara Notícias. A Câmara Municipal realizou na terça a 51ª sessão ordinária do ano. Uma sessão marcada por muitas moções, com destaque para a do vereador De Paula, de apelo ao Executivo para a reabertura da rodoviária de Osasco, e que você confere agora no Câmara Notícias. E o autor da moção foi o primeiro a vir à tribuna. Eu tenho passado ali diariamente, lembro quando ela foi interditada por a gestão anterior. Chegaram ali os comerciantes que trabalhavam ali há mais de 15 anos, foram expulsos dos seus comércios de uma forma truculenta. E chegaram lá e fecharam os guichês, fecharam os comércios e expulsaram o povo da nossa cidade, com a promessa falsa, enganosa, dizendo que a rodoviária ia para o terminal 21, porque estavam fazendo um terminal lá no 21 e que ia para lá, vereador Pelé da Cândida. Então já passou, foi inaugurado o terminal, o governador veio aqui, inaugurou o terminal do 21. Agora nós precisamos que o prefeito faça com urgência a reabertura da rodoviária de Osasco, porque a cidade de Osasco é uma cidade muito importante e que nosso povo não pode ficar jogado no meio da rua igual estão ficando jogados. Você vê o pessoal vem e fica ali. Desses dias eu pude conversar ali com a senhora que disse: meu filho, eu estou esperando meu filho aqui no meio da rua e lá estava tudo escuro. Aí nós cobramos, fizemos a indicação, chegaram a colocar iluminação ali, mas precisa. Vamos votar uma moção aqui de apelo para que o Executivo, o prefeito, venha resolver essa questão da rodoviária o mais breve possível, porque o nosso povo que vem visitar aqui a cidade de Osasco merece ser bem recebido, ser bem acolhido, porque é uma cidade boa, uma cidade especial, que tem condição de cuidar com muito respeito do povo que vem aqui visitar a nossa cidade e do nosso povo também que vai viajar, que merece muito respeito. E o apelo pela reabertura da rodoviária ganhou o apoio do vereador Ricardo Silva. E, de fato, o terminal, o vereador De Paula, está hoje fechado, é um desgaste gerado para o nosso munícipe, para o nosso povo, porque os osasquenses têm que sair de Osasco, pegar o trem aqui e se dirigir até Barra Funda. Isso falando da questão de mobilidade. Temos um aparelho de grandeza e que hoje, infelizmente, se encontra no estado do jeito que está. E não é dessa maneira que Osasco vai evoluir, e não é dessa maneira, vereador, que as pessoas, os munícipes, vereador Jair, serão bem atendidas. Eu estou com o senhor nessa moção por saber que o senhor tem lutado pela nossa cidade, como a gente tem aí em vários lugares, como esse final de semana Vossa Excelência esteve em vários aparelhos da saúde, cobrando ali a qualidade de atendimento, nada mais que isso. E eu estou com o senhor nessa causa. Já o vereador Pelé da Cândida discordou sobre a reabertura e defendeu que a rodoviária seja instalada em outro local. Tenho que discordar da situação que eu vejo, como o Ricardo falou aqui, eu não concordo com essa rodoviária no local que ela é, porque eu acho que Osasco merece muito mais, porque uma rodoviária, numa cidade como a da gente, ela tinha que ser um cartão postal. Ela favorece quem vem da Zona Norte, prejudica quem vem da Zona Sul, porque é uma volta muito grande. Várias são as ruas ali que se tornaram um contramão,
E o senhor Jair Assaf aqui, o Toniolo, um dos vereadores mais experientes dessa casa aqui, sabe que dificulta para o povo estar ali, não é, senhor Jair? Dificulta bastante. O modo que ela foi tratada nos últimos anos, o vereador De Paulo eu vi lutando muitas vezes aqui, o professor Mário Luiz Guide, é uma rodoviária que está ali, praticamente ali, meio abandonada, não, eu digo 70% abandonada. Então a gente precisa pegar firme nessa causa da rodoviária. Nós precisamos de uma rodoviária melhor. Precisamos de uma rodoviária no centro de Osasco, porque nós temos, segundo o levantamento aqui do vereador Tinha de Ferreira, que não estou vendo aqui agora, há muitos empresários que devem verdadeiras fortunas para Osasco. Por que não desapropriar esse cidadão e fazer uma rodoviária no lugar onde deve? O tema também atraiu a atenção do vereador Didi, que, assim como De Paula, criticou o modo truculento como os comerciantes foram retirados da rodoviária e apontou a promessa que foi feita pela gestão anterior de se transferir a rodoviária para o terminal recém-inaugurado no quilômetro 21 e que não se cumpriu. Além disso, o vereador pediu união dos colegas para cobrar a retomada da obra do novo Paço Municipal e da sede da Câmara. Como é que pode? O governo anterior fecha a rodoviária alegando que a rodoviária ia lá para o Terminal 21. E não tem. Ou seja, mentiram para os comerciantes, para o povo da cidade, enganaram, fecharam, porque tinha por trás daquela questão toda uma outra discussão, que é a tal da construção da prefeitura lá no centro, a Câmara, enfim. Que falar nisso, senhor presidente, nós precisamos, como vereadores que somos, todos os 21, começar a discutir a prefeitura e a Câmara. Por que aquela obra está parada? Ou nós vamos ficar assistindo aqui de camarote? Vamos começar a discutir aquilo. Por que parou? Qual foi as questões que levou a parar? E vamos fazer aquilo andar. E se o PSDB parou lá, eu estou ouvindo o nobre vereador falando alto ali, precisamos discutir. Então agora que eu vou discutir mais. Se foi o PSDB, agora que eu quero discutir mesmo. Agora que eu vou discutir. Para saber como é que se deu o processo. Porque na Rádio Peão tem muita discussão rolando a respeito daquela construção. Na Rádio Peão se falou muita coisa. Mas como hoje você não pode trabalhar com a Rádio Peão, você só pode ouvir pelos cantos, porque você não tem como chegar aqui e provar, você tem que ouvir. Portanto, eu vou atrás, doutor Alex. Eu vou atrás. Eu vou atrás. A partir da semana que vem nós vamos atrás. Porque o que eu quero é que você possa ter uma prefeitura, que você possa ter uma casa lá, Câmara lá instalada e que possa ter a rodoviária. Agora, essa história de PSDB não envolva, porque com certeza o nosso partido não está envolvido, a não ser que tivesse coisa errada ali, que tivesse que corrigir. Então isso precisa dizer. E se alguém se envolveu, pague. Pague pelo seu envolvimento. Que seja cobrado na lei o que foi feito errado lá. Então eu acho que nós temos que mesmo mexer. O que não podemos ficar de camarote aqui, assistindo um ano de paralisação de obra e achar que é normal. E finalizando o debate sobre a moção, os vereadores Jair Assaf, Ralph Silva e Josias da Juco também se manifestaram. Nós temos um terminal rodoviário na Praça Antônio Menck. Nós já solicitamos nessa casa a cobertura do terminal Antônio Menck pela necessidade da interligação da CPTM com o Largo de Osasco, com transporte coletivo. Infelizmente, aquele Largo de Osasco parece um abandono. Tem cerca lá no meio. A cobertura é uma cobertura não apropriada para a cidade de Osasco. Vereador De Paula, eu sempre questionei a Câmara e a Prefeitura naquele local. Acho que nós votamos contra. Eu sempre fui favorável da prefeitura ser construída aonde está ou na Bromovere. Temos 200 mil metros quadrados na Bromovere, aguardando não sei o que pelo proprietário, que a prefeitura perfeitamente podia estar instalada na Bromovere. E fazer uma ligação, uma interligação da autonomista com a Hilário, que é necessário entre o Carrefour e a Bromovere. Então nós estamos gastando dinheiro, vamos gastar terra,
está lá a obra parada, que não foi com meu voto. Eu votei contrário à prefeitura naquele local. Mas o terminal precisa ser incorporado na CPTM. Nós precisamos descer do metrô, seja do trem, no terminal de ônibus, está interligado com cobertura. Aí você pode até instalar a rodoviária que vem de todas as partes do Brasil no próprio terminal. Está de parabéns por ter provocado esse assunto. Esse assunto tem que ser constante aqui na nossa casa, até termos um terminal e uma rodoviária à altura da nossa população. A área que foi fechada do embarque e desembarque, ela foi fechada pela construtora Método, que é responsável pela obra que está embargada pela Justiça, a obra do novo Paço Municipal. E eu tive lá na obra e deixei os meus contatos, e a construtora não entrou em contato comigo, nem com a prefeitura, para abrir um diálogo e, eventualmente, eles, pelo menos enquanto tiver embargada a obra, nobre vereador Renato Bonin, eles reabrirem a parte do embarque e desembarque da rodoviária para facilitar para a nossa população e para as empresas de ônibus, e retomando a obra, né, a prefeitura assinar um termo de acordo com eles, em 48 horas devolver o espaço para eles. Por que não? Eu acho que é o bom senso. Então fica aqui o nosso pedido, o meu pedido para o nosso prefeito Rogério Lins, para a secretária de Planejamento, a Dulce Helena, para que converse com a construtora, enquanto a obra estiver suspensa lá, embargada pela Justiça, que retome o embarque na antiga área de embarque da nossa rodoviária. Enganaram as pessoas, enganou essa Câmara Municipal. Eu devia então, vereadores, a gente voltar lá no terminal, fazer uma manifestação e falar, não, se falou que a rodoviária vai ser aqui no 21, vai ter que ser aqui no 21. Nós vamos lá, pega os ônibus aí, põe tudo lá e fala, não, vai ter que ser. Porque nós estamos fazendo o quê, então? Nós estamos sendo enganados aqui, nós estamos sendo bobo, Toniolo. Aí depois as coisas vêm sobre a Câmara. Não, porque a Câmara, porque aí é que nem um povo também. E foi isso que aconteceu. Então, o meu desabafo aqui é pelo descaso que foi feito, para concluir, presidente, o descaso que foi feito com os comerciantes lá que arrancaram a força, só faltaram prender alguns e vender uma coisa para a Câmara, então, que não era verdade. E na ordem do dia, foram aprovados 20 projetos do Legislativo Municipal, sendo 17 em segunda discussão, 13 em primeira discussão, além de uma proposta de emenda da Lei Orgânica 4/2017, que eleva o valor de emendas parlamentares de R$ 165 mil para R$ 1 milhão e que deverá ser votada novamente dentro de 10 dias. Os 3 projetos aprovados em primeira discussão são de autoria de Josias da Juco. Destaque para o que obriga a instalação de bicicletários e paraciclos no município e o que prevê a colocação de aparelhos de lazer esportivos adaptados para pessoas com deficiência em parques e outros ambientes de uso público. Já entre os projetos aprovados em segunda discussão, há 13 projetos do vereador Tinha, entre eles o que autoriza a alienação de carcaças e veículos abandonados na cidade, o que prevê a distribuição de óculos para pessoas com mais de 60 anos, o que institui o passe livre para atletas e o que cria o Conselho Municipal do Trabalho. Na área de geração de renda, foi aprovado também, em segunda discussão, o projeto conjunto dos vereadores Bonin, De Paula e Assaf, que cria o programa Emprego Cidadão, voltado a pessoas em situação de rua. E veja em instantes, Câmara homenageia os 50 anos da Paróquia São José do Operário. Não saia daí, é depois do intervalo. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando.
mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. A Câmara Municipal realizou na noite de segunda-feira uma sessão solene para celebrar os 50 anos de criação da Paróquia São José do Operário, que fica no Jardim da Abril. O evento foi presidido pelo presidente da casa, Dr. Lindoso, e secretariado pelo vereador Rogério Santos, que é o autor da proposta. Além de representantes da paróquia, o evento contou também com a presença do prefeito Rogério Lins. Abrindo a homenagem e com o plenário lotado, o padre Alexandre Pessoa Garcia fez a oração do jubileu para o cinquentenário da paróquia, que foi feita durante 9 segundas-feiras. Na tribuna, o prefeito Rogério Lins, que faz parte da paróquia, relembrou histórias de sua família e explicou por que acha justa a homenagem. Além do trabalho espiritual, que fez parte da vida de muitas famílias, a paróquia e as igrejas, as comunidades, elas têm um trabalho fundamental no lado social. Por muitas vezes, por muitas oportunidades, as pastorais, os trabalhos sociais são muito fortes nas comunidades, eles estendem a mão para a população, principalmente que tanto precisa de ajuda, primeiro, inclusive, do que o poder público. E ao longo de toda essa história, por muitas vezes a Paróquia São José Operário se fez presentes. São 5 comunidades, a gente tem uma diversidade na nossa paróquia. 2 dessas comunidades ficam na parte de São Paulo. O Jardim da Abril tem essa questão geográfica, a comunidade de Santa Rita e a São Francisco de Assis. E apesar de ter essa divisa, esse limite de município, apesar de ter algo que nos separa, a fé nos une, e o trabalho em prol da comunidade sempre uniu a Paróquia São José Operário. Finalizando seu discurso, o prefeito aproveitou a oportunidade e entregou uma placa do Executivo aos representantes da paróquia, acompanhado do presidente da Câmara e de Rogério Santos. E o vereador também falou sobre a homenagem e justificou a entrega do cartão de prata. O cartão de prata é uma honraria da Câmara Municipal de Osasco concedido a instituições de reputação ilibada, íntegra e que tenha prestado relevantes serviços ao município. A Câmara Municipal de Osasco concede essa presente honraria à Paróquia São José Operário do Jardim de Abril, da zona sul da cidade de Osasco, pois reconhece que desde a sua criação, na data de 18 de setembro de 1967, essa paróquia tem feito um grande bem à municipalidade. Reconhecemos os inúmeros serviços prestados ao nosso município, como, por exemplo, a formação moral dos cidadãos, baseada nos valores e princípios cristãos que favorecem a vida em sociedade. A paróquia pode realizar muitas atividades sociais, como bem recordou aqui o prefeito Rogério Lins. Muitas atividades culturais e religiosas. Mas é importante também lembrar que o objetivo primordial de uma paróquia é proporcionar aos seus membros uma variada e rica experiência da fé cristã, da fé católica, alimentada nas fontes da fé e da vida cristã e eclesial, que são a palavra de Deus, a tradição viva da fé da Igreja, a liturgia e a riqueza mística do seguimento de Cristo segundo o Evangelho, manifestado especialmente pela vida dos santos. O município de Osasco e essa Câmara Municipal agradece a todos vocês, paroquianos, pelo testemunho de amor ao próximo, como promotores e agentes do bem em nossa cidade. E essa Casa Legislativa continua também esperando de vocês, Paróquia São José Operário, que vocês continuem nos ajudando a consolidar uma cidade mais humana, mais solidária e fraterna. Prestigiando também a solenidade, o vereador Ralph Silva, que também é católico, cumprimentou os líderes do Executivo e do Legislativo e elogiou o autor da proposta, Rogério Santos, destacando o exemplo de pai e o perfil conciliador do colega. Na sequência, veio o ponto alto da homenagem, quando foi feita a entrega do cartão de prata ao padre Alexandre, representando a paróquia. E o padre finalizou dando sua mensagem de agradecimento. Santo Ambrósio diz
que não há dever mais urgente do que o dever de agradecer. É verdade, eu não me preparei para falar hoje. Eu contei com a Lara, nós pensamos juntos o que a Lara falar. A dona Sirlene pediu minha sugestão e eu disse, diga que está muito contente. E ela expressou esta frase, que está muito contente, foi a única sugestão que eu a dei, ou seja, seja livre. E eu quero agradecer. Se pudéssemos, hoje nós poderíamos cantar o Te Deum. Não temos a letra. O Te Deum é um hino de agradecimento, em que começa louvando e agradecendo a Deus e termina com uma profissão de fé. Nós acreditamos que a nossa vida tem sentido, que o Senhor nos acompanha. Quanto orgulho ao ver, não por me ver, eu já estava cansado de me ver naquele vídeo, não por me ver, mas quanto orgulho ver o nosso povo, o que está acontecendo. O Jardim da Abril é conhecido ultimamente em Osasco e em São Paulo, e até mesmo na mídia nacional, por ser um lugar de violência, um lugar que tem muito assalto, que menores estão assaltando. Isso não é mentira, mas nós podemos ver, por isso aqui hoje, que as notícias não constituem a totalidade da verdade. Se nós quisermos a verdade, nós precisamos olhar mais, olhar o coração das pessoas, olhar as pessoas de bem. Acontece com a igreja também, eu pego uma ideia emprestada do Papa Francisco. Certa vez ele disse que padre é como avião, só vira notícia quando cai. E algumas vezes eu acredito que podemos transferir isso também para as igrejas e também para a nossa Igreja Católica. Muitas vezes as igrejas cristãs, de modo especial a Igreja Católica, também são como avião. Viram notícia quando caem. E hoje nós agradecemos. Eu agradeço porque nós, de alguma maneira, somos hoje notícia. Vocês, povo de Deus, amados de Deus, vocês são notícia. Não porque caímos, mas porque caímos sim na graça de Deus. Caímos sim no coração do Senhor. Atrás dessa homenagem há muito sangue, há muito suor, há muito recurso, há muito tempo, há muito desgaste, há muito investimento de tantas coisas, de tantos valores, de tantas pessoas. A quem eu vou dar essa placa? Difícil. Eu não estou renunciando. Inclusive, nós queremos tirar foto das duas para colocar no livrinho que vai para a gráfica amanhã. Mas eu quero entregar em nome de todo o povo de Deus. Cada uma poderia receber estas duas placas que eu recebi, e acho justo que nesse momento eu partilho. Enquanto eu vou falando, eu peço que venha até aqui, ela vai precisar de passar para cá, certamente. Como disse, eu não perguntei a Milena se isso podia. Eu acho que ela ia falar que não, ou talvez que sim, não é verdade? Olha, e é como representante da nossa paróquia. Eu peço a Sueli que venha até aqui, e catequista de tantos e tantas. Algumas vezes a gente vê até pessoas com certa idade dizendo que foi catequizando da Sueli. Eu acho que ela dava catequese para adultos naquela época. Então, essa placa eu entrego para a Sueli simbolicamente, mas é como se eu estivesse entregando para cada um. Ela vai levar em nosso nome e vai devolver depois, né, Sueli? Tá certo. E veja também os 30 anos do acidente radiológico com Césio 137. De acordo com o Centro de Assistência aos Radioacidentados, foram registradas 90 mortes ligadas ao césio. Além disso, mais de 1.000 pessoas foram contaminadas pela radiação. E as estreias desta semana no cinema. Achei meu pai. Quem foi o quê?
Não perca, a gente volta já. Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. 6.000 toneladas de lixo contaminado com Césio-137 estão enterrados em 2 caixas de concreto em um imenso depósito no município de Abadia de Goiás, a 20 quilômetros de Goiânia. Além de móveis, roupas e partes de casas demolidas, estão as lembranças das vítimas do acidente radiológico ocorrido há 30 anos. O maior acidente radiológico do mundo ocorreu em setembro de 1987 em Goiânia. Catadores de materiais recicláveis retiraram um aparelho de radioterapia que estava abandonado em uma unidade de saúde. Ao abrirem o equipamento, eles liberaram uma cápsula contendo um material radioativo Césio-137. De acordo com o Centro de Assistência aos Radioacidentados, foram registradas 90 mortes ligadas ao césio. Além disso, mais de 1.000 pessoas foram contaminadas pela radiação e têm apoio da instituição. Cerca de 750 recebem pensão mensal e todo ano 100 processos são abertos para solicitar o benefício. Seu Natércio é uma das centenas de vítimas do césio. Ele era motorista do Consórcio Rodoviário Intermunicipal, o CRISA, e trabalhou durante a retirada do material contaminado pela radiação. Acho que todos nós que participamos desse contexto, nós ficamos com algumas sequelas. Sequelas essas que eu não vejo um outro companheiro que a gente conversa que não tem depressão, que não tem uma fobia qualquer, que não tem uma série de doenças, vive à base de medicamentos. Então, é uma experiência que jamais, se soubéssemos na época que causava tanto, teríamos sido desobedientes à nossa diretoria. O tenente Carlos Santana é outro trabalhador que se tornou vítima da radiação. Ele comandou o grupo de militares responsável por prestar os primeiros socorros em um suposto vazamento de gás. Mesmo depois de saber da gravidade da situação, o grupo não recuou. O policial militar, o bombeiro militar, a princípio eles não sabiam que se tratava de um acidente radioativo. Porém, quando tomaram conhecimento e foram convocados, eles foram muito além dos seus limites, das suas obrigações. Depois de 3 décadas do acidente, muitas vítimas se sentem desamparadas pelas autoridades. Eu recebo 2 pensões, né? Uma do Estado e outra federal. A do Estado está sendo 780, quer dizer que não é nem a cesta básica. Tá? A gente está defasado tem muitos anos, a gente pede para poder atualizar para o salário mínimo, mas vai resolver, isso vai passando, né? É justamente o medo do esquecimento que move esse professor universitário. Ele organizou o fórum permanente sobre o acidente com o Césio-137. O memorial é uma forma não só de lembrar o acidente, mas também de alertar a população para que o erro nunca mais se repita. A tarefa do fórum é exatamente também, né, dizer, olha, Goiânia é um emblema de uma coisa que não pode acontecer mais no mundo. E chegou a hora do cinema aqui no Câmara Notícias. E a gente começa por Feito na América. Do mesmo diretor de Identidade Bourne e Senhor Smith, a comédia de ação traz Tom Cruise na surpreendente história real de Barry Seal, um piloto americano oportunista que na década de 80 acaba trabalhando para o cartel de drogas de Pablo Escobar e também para a CIA, a agência de inteligência norte-americana. O filme traz ainda Domhnall Gleeson, Sarah Wright, Jesse Plemons e Lola Turk. We're expanding operations, Barry. Did y'all
know the caddies have more trunk space than any other car? I'll get each and every one of you a caddy for your troubles. See, I'm gonna walk out of here. Outra dica é o drama brasileiro As Duas Irenes. O longa conta a história de Irene, a filha do meio de uma família tradicional do interior, que um dia descobre que o pai tem uma filha fora do casamento, também chamada Irene e da mesma idade que ela. Revoltada com a descoberta, Irene passa a se aproximar de sua meio-irmã e da mãe dela, sem revelar sua identidade. É o início de uma cumplicidade entre elas, que passa também pela descoberta da sexualidade. Quem foi o quê? E fechando nossas dicas, tem outra produção brasileira. Deserto marca a estreia do ator Guilherme Weber na direção e uma incursão com pé direito, que vem sendo elogiada pela crítica. Na trama, um grupo de artistas embarca em uma viagem apresentando um espetáculo por todo o sertão brasileiro. Mas cansada da vida de nômade, a trupe decide se instalar em uma pequena cidade abandonada e ali fundar sua própria comunidade. Eles experimentam pela primeira vez uma outra forma de estar em sociedade, mas para que consigam conviver em harmonia, eles terão que enfrentar os desafios de viver um novo estilo de vida. Os papéis foram mal distribuídos. É duro, mas é preciso aceitar. Quase de volta um cabaré. Vamos conferir agora como fica o tempo para a Grande São Paulo. As informações são da Clima Tempo. Não há previsão de grandes mudanças no tempo para o estado de São Paulo nesta quinta-feira. A região metropolitana vai amanhecer com sol e no decorrer de todo o dia o sol vai predominar com poucas nuvens no céu. Não há expectativa de chuva e o calor continua até o fim da semana. A qualidade do ar tende a piorar por causa da falta da chuva. A mínima prevista para a capital nesta quinta-feira é de 16 graus e máxima de 32. Em Guarulhos, mínima de 15 e a máxima pode chegar aos 33 graus. Eu sou Fernanda Lucena e esta foi mais uma edição do Câmara Notícias. Eu fico por aqui, mas encontro vocês na próxima edição. Até lá!